Vamos lá então, galera. Nossa questãozinha de 2006 da FCC, Cefaz São Paulo, Agente Fiscal de Rendas, tá? Vem cá ler comigo a questão. Um histograma de frequências absolutas, tá? Abaixo, demonstra o comportamento dos valores arrecadados de um determinado tributo no ano de 2005 em uma região a ser analisada. Observação: considere que todos os intervalos de classe do histograma são fechados à esquerda e abertos à direita. Beleza, aí ele deu o histograma para a gente aqui, tá? Aqui no nosso eixo X tem os valores em R$ 1.000, tá? Não esqueçamos disso, que é importante, tá? Aí vem aqui, ó, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000 e assim por diante. E a gente tem as frequências, tá? Então a gente tem que de 1.000 a R$ 2.000 tiveram 200, tá? Valores arrecadados, ok? De 2.000 a 3.000 tiveram 400. De 3.000 a 4.000 tiveram 5.000. Lembrando que o 1.000 está contido na primeira classe, o 2 está contido na primeira classe e assim por diante, tá? Então a gente vai continuar lendo aqui, ó. Utilizando as informações contidas neste histograma, calculou-se a média aritmética desses valores arrecadados, considerando que todos os valores incluídos em um certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio, só para dizer que a gente pode usar o ponto médio, tá, para calcular. Também calculou-se a mediana de tais valores pelo método da interpolação linear, nada mais é do que aquela regrinha de 3 que a gente já está acostumado, né? Então ele perguntou para a gente o módulo da diferença entre a média aritmética e a mediana. Então, obviamente, a gente tem que calcular a média aritmética e a mediana. Só que a gente tem um histograma aqui, né? Todo histograma a gente pode traduzir ele em tabelas, tá? Dessa forma aqui, ó, a gente vai botar aqui os valores. Vai escrever aqui. Ele falou que é fechado, ou seja, tem a barrinha aqui paralela, certo? No 1 e aberto em 2, não é isso? À esquerda ele é fechado e à direita ele é aberto. E assim por diante. Qual vai ser o próximo? De 2 a 3. O próximo. 3 a 4. O próximo. 4 a 5. E por último, de 5 a 6. Beleza? Aí a gente vai escrever aqui a nossa frequência absoluta, que eu vou chamar de FI aqui, tá? Eu vou botar uma barrinha aqui. Beleza? Vamos botar aqui então, de 1 a 2 tem o quê? 200. 200 valores de 1 a 2. De 2 a 3, 400. De 3 a 4, 500. De 4 a 5, 600. E de 5 a 6 tem 300. Totalizando quanto aqui, pessoal? Vamos ver. Ó, 400 com 200, 600. 600 com 600, 1.200. 1.200 com 300, 1.500. Com 500, 2.000. Então, totalizou aqui 2.000 valores arrecadados, certo? A quantidade de valores nesses intervalos aqui, ok? Total. Beleza? Ok. Aqui a gente vê que os valores eles estão agrupados em intervalos de classe, certo? Então a gente tem que calcular o ponto médio, não é isso? Então a gente tem que calcular o ponto médio. Antes de calcular o ponto médio, vamos ver aqui a amplitude dos... para ver se a gente consegue usar aquele macete. A amplitude aqui é 2 menos 1, que é 1.
Aqui é 3 menos 2, que é 1. Aqui é 4 menos 3, que é 1. Aqui é 1 também, que é 5 menos 4. E aqui é 6 menos 5, que dá 1. Beleza. Então a gente pode usar o macete. A gente só vai precisar calcular o primeiro e depois a gente vai somar na amplitude, certo? Vai ser uma PA de razão amplitude. Aqui, 2 mais 1, 3, dividido por 2, 1,5. E os próximos, eu preciso fazer o cálculo? Não, é só ir somando 1, que é o valor da amplitude. 2,5, vai diretão. 3,5, 4,5, por fim, 5,5. Beleza. O que a gente faria agora? A gente pegaria o ponto médio e multiplicaria pela frequência, mas eu estou achando esses valores chatos de fazer conta, tá? Então, a gente vai usar um artifício aqui que a gente usou na outra questãozinha lá que a gente calculou para intervalo de classe também, ó. A gente pega e cria uma variável transformada. A gente vai tirar aqui, eu vou escolher o 3,5 para zerar aqui, a classe do meio aqui, ó, menos 3,5. Consequentemente, a gente vai ficar aqui na primeira classe com o quê? Menos 2, um valor mais fácil de trabalhar aqui. 2,5 menos 3,5, menos 1. 3,5 menos 3,5 dá 0. A gente fez de propósito para zerar aqui a classe do meio, para facilitar as contas. 4,5 menos 3,5 dá 1. E 5,5 menos 3,5 dá 2. Beleza. Então agora eu vou chamar isso aqui de y, né? Uma variável y, tá? Aí eu tenho que fazer o quê? Y vezes a minha frequência, tá? Vamos fazer aqui, ó. 200 vezes menos 2, menos 400. 400 menos vezes menos 1, menos 400. 500 vezes 0, 0. 600 vezes 1, 600. 300 vezes 2, 600. Beleza, então vamos somar aqui e dividir pela soma dos FIs, não é isso? Beleza. Então aqui, ó, menos 400 com menos 400, menos 800. Menos 800 com 600 dá menos 200, não é isso? Menos 200 com 600 dá 400. Então, 400 dividido pelo somatório de FI, que é 2.000, que a gente calculou ali, ó. Então, ó, corto os zeros aqui. Sobrou 4 sobre 20. Vamos dividir por 4 aqui, vai ficar 1/5, né? Que é igual a 0,2. Beleza, acabou? Não. Por quê? Porque isso aqui é da variável transformada, tá? Agora a gente tem que pensar o seguinte. A gente tinha o quê? A gente tinha o ponto médio. A gente criou uma variável y. De que forma? Tirou menos 3,5 da variável, certo? Do ponto médio. O que a gente tem que fazer então para voltar na minha variável original? Eu tenho que aplicar a transformação inversa, ou seja, somar 3,5. Se eu tirei menos 3,5 para transformar em y, para voltar no ponto médio, eu tenho que somar 3,5, tá? Então, ó, somando 3,5 aqui, dá o quê? 3,7. Lembrando que esses valores estão em R$1.000, certo? Então eu tenho que multiplicar por 1.000, não é isso? Então quanto que deu o nosso x-barra? Nosso x-barra deu R$3.700, tá? Acabou? Não, a gente tem que calcular agora a nossa mediana, né? Então eu vou botar uma cor diferente aqui para facilitar aqui o nosso entendimento. E a gente vai fazer uma regrinha de 3, tá? Como é que a gente faz essa regra de 3? Primeiramente, a gente tem que descobrir qual é a classe da mediana, certo? Para isso, a gente pega... Deixa eu pegar um mais forte aqui. A gente pega o nosso somatório de FI, que é o N, né? Divide por 2. Dá o quê? 1.000. Beleza, então eu vou ter que acumular até chegar a 1.000. Somando a primeira com a segunda classe, dá 600, não é isso? 600 para a terceira classe, falta o quê?
400 para chegar à mediana, certo? Então, está 500 aqui, então a terceira classe é a classe da mediana, tá? Então, ó, a mediana ela se encontra na terceira classe. Beleza. Então, a gente vai fazer a regra de 3. De que forma? Como é que eu monto a regra de 3? Eu pego a amplitude da classe da mediana, que é o quê? 4 menos 3, que dá 1. Tá o quê? Para a frequência da classe da mediana, que é o quê? 500. Agora a gente já está trabalhando com ponto médio, a gente não está mais trabalhando com a variável transformada, tá? Porque era só para facilitar as contas, ok? Beleza. E aqui a gente vai botar um x que a gente vai querer achar. E do outro lado vai ser o quê? Quanto falta para chegar à mediana, que é o quê? A gente viu que até aqui a segunda classe tem 600, para chegar à mediana falta 400 para chegar aos 1000, não é isso? Então, ó, 400. Aí é só multiplicar em cruz aqui e ser feliz, ó. Multiplicando aqui, ó, 500, x é igual a 400. X igual a 400 divididos por 500. Corta os zeros, ó. 4 divididos por 5 é 0,8. Acabou? Não, por quê? A gente achou aqui, ó. A gente tem que somar o quê? Como é que a gente faz para achar a mediana? A mediana é o limite inferior mais o x que a gente acha na regra de 3, não é isso? Então, ó, limite inferior da classe da mediana é o quê? 3. 3 mais o que a gente achou, que é 0,8. Deu o quê? 3,8. Tá em quê? R$1.000, não é isso? Então tem que multiplicar por 1.000 também. Então a gente ficou com o quê? Com a mediana igual a 3.800. Ele queria o quê? O módulo da diferença entre a média aritmética e a mediana. Então, aí vamos fazer a diferença aqui, ó, 3.700 menos 3.800 dá o quê? Menos 100. Fazendo aqui o módulo da diferença dá o quê? 100. Transforma em positivo. E com isso, o nosso gabarito é o quê? Letra A de aprovação. Para vocês serem aprovados aí no concurso desejado, beleza? Então vamos lá, galera. Nossa questãozinha de 2016 FCC Cefaz Maranhão, arrecadação e fiscalização, tá? Essa questão aqui a gente já fez na verdade, uma outra questão pedindo outra coisa dessa tabela aqui, tá? É uma tabela aqui com os funcionários, aí tem o número de nota recebida pelos funcionários, tá? E total de atendimentos no dia, ok? Aí aqui, ó, considerando a totalidade das 95 avaliações nesse dia, é correto afirmar que a média das notas dista da moda dessas mesmas notas num valor absoluto aproximadamente igual a... Então, a gente vai ter que calcular essa média e essa moda, tá? Como é que a gente vai calcular essa média? Eu já botei as médias aqui dos funcionários. Funcionário A, funcionário B, funcionário C. Foi o que a gente calculou na outra questão, tá? Que a gente vai usar para essa aqui. Por quê? A média que ele está pedindo aqui, na verdade, é a média ponderada de todas as avaliações dos funcionários, tá? Então, como é que vai ser essa fórmula, tá? Vai ser assim, ó. Eu vou pegar x barra A, multiplicar pela quantidade de funcionários de A, mais x barra B vezes a quantidade de funcionários de B, mais x barra C vezes a quantidade de funcionários de C. E dividir por quanto? É uma média ponderada, certo? Como se o peso fosse o número de funcionários, tá? Seria então o quê? NA mais NB mais NC, que no caso aqui são as 95 avaliações, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente já tem x barra A
x barra b, x barra c. A gente vai calcular, a gente vai botar aqui o NA, que está aqui, ó, os N's, total de atendimentos no dia, vai ser o quê? 30. O NB vai ser 40. E o NC vai ser 25, tá? Então, a gente vai criar uma outra coluna que vai ser, eu vou botar aqui, ó, x barra vezes n, tá? Que no caso aqui vão ser esses caras aqui, ó. Beleza? Vai ser o nosso numerador aqui. Vamos botar primeiro aqui, ó, 3,6 vezes 30. Vou botar aqui 36 sobre 10 vezes 30. Aqui embaixo vai ser o quê? 3,15 eu vou botar 315 sobre 100 vezes 40. E aqui 3,36 vezes 25 vai ficar 336 sobre 100 vezes 25. Beleza? Então vamos calcular aqui, ó. Aqui a gente pode cortar o zero. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 3, 9, 10. Então a gente achou aqui 108 no primeiro aqui. No segundo, vamos cortar aqui o zero. Ó, aqui ficou 315 vezes 4 divididos por 10, tá? Aí o 4 a gente vai simplificar por 2, com 10 aqui, vai ficar 5, né? Aí vamos fazer aqui, ó, 315 divididos por 5. 6 vezes 5, 30, dá 1, 15. 3, 63, só que vezes 2. 63 vezes 2 dá 6 aqui. 6 vezes 2, 12. 126. E o de baixo ficou como? O 25 eu vou cortar com 100, vai ficar 4. Aí 336 divididos por 4. 8 vezes 4, 32, dá 1, dá 16, dá 4. 84. Então como é que ficou o nosso numerador aqui? Ficou, vamos botar aqui, ó, 108 mais 26. Vamos fazer esses dois primeiros aqui. 8 e 4, 12, 14. Vai 1, 3. 234. E aqui 84. Então a gente soma aqui, vai dar 8. 8, 9, 10, 11. 318. 318 divididos por quanto? Que agora a gente está no denominador, não é isso? A gente calculou primeiro, isso tudo aqui fez parte do numerador. Agora a gente vai dividir pelo denominador, que é a soma do número dos funcionários, que é 30, 40 e 25, não é isso? Então dá o quê? 95. Então a gente ficou com 318 sobre 95. Só que agora a gente vai calcular a média, tá? Aliás, a gente vai calcular a moda, né? A moda dos funcionários. Como é que a gente vai calcular essa moda, tá? A moda é o valor que mais se repete no seu conjunto de dados, certo? Só que a gente tem aqui, ó, as notas 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai ver qual a nota mais frequente dentre os funcionários, certo? Como é que a gente vê isso? A gente soma para ver quantas notas foram dadas. Aqui, ó, a 1 foi dado quantas vezes? 8 vezes. A 2 foi dado quantas vezes? Ó, 7 com 6, 13. Com 5, 18. Aqui, 19, 20 e 21. Aqui, 20 e 29. Aqui, 9, 19. Portanto, a que mais se repetiu foi qual? Foi 4. Então, 4 é a nossa moda. Tá? Então, ele quer o quê? A média das notas dista da moda, dessas mesmas notas, um valor absoluto aproximadamente igual a média das notas dista da moda. Então, ó, isso aqui menos a moda em módulo é o que ele quer, tá? Então, vamos fazer aqui. Ó, 95 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20.
5 vezes 4 dá 20. 9 vezes 4, 36, dá 38. Então ficou 318 menos 380 divididos por 95. Isso aqui é igual a menos quanto? Ó, vamos fazer aqui 380, 318, 10, 2, 7, 62, né? Então, ó, menos 62 dividido por 95. Só que ele quer o valor absoluto, né? Então a gente tira o módulo. Vai ficar 62 sobre 95. Agora o nosso trabalho é descobrir qual desses valores está na resposta aqui, ó. Vamos ver. Para a gente não ter que fazer essa conta chata, a gente vai matar pelas alternativas, tá? Aqui, ó. 62 dividido por 95. Bota um zero, né? Aí bota um zero aqui. Aí, beleza. 95 vezes algum valor tem que dar isso aqui. Então, ó, 3 não pode ser, né? 3 não pode ser. 1 não pode ser também. 2 também não pode ser. E se você botar 8, 9 vezes 8 dá 72. Então já vai passar também. Com isso, só nos resta marcar a letra C. De conquista. Sem fazer a conta, tá? Sempre preste atenção nisso. Se você puder eliminar as alternativas de acordo com a tua conta aqui, sem você terminar de fazer a conta, você vê qual o valor que vai aparecer primeiro aqui. Então você consegue matar sem fazer conta, tá? Beleza?